comigo, ó. Professor, ó, vocês vão falar professor Rodolfo e professora Letícia. Sejam bem-vindos. Em nome de... Vamos orar agora, vamos orar? Bom, é hora de orar, vamos orar. Vamos orar por Lore e companhia. Vamos lá, Benjamin. Vamos lá. Meninos e meninas. Vamos lá, gente, hora de orar. Vamos lá. Senhor Deus, mais uma vez, queremos agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, por essa oportunidade de estar aqui na capela para prestar um culto de gratidão ao Senhor. Agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo vivo. Amém. Do capítulo 37 ao 40. E para você entender melhor essa historinha, vou deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição para você assistir depois, ok? Mas então, você sabe que hora é agora? Hora da historinha! Este é José. Ele era um rapaz muito bom. E aos 17 anos de idade, ajudava seu pai Jacó apacentando os rebanhos junto com alguns de seus irmãos. Jacó, cujo nome tinha sido mudado para Israel, tinha uma família bem grande. E ao todo, José tinha 11 irmãos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade e Asser. E seu irmão caçula, que era filho da mesma mãe Raquel, chamado Benjamim. Jacó gostava mais de José do que dos outros filhos e acabava demonstrando isso, o que fazia com que os irmãos de José sentissem ciúmes dele. Um dia, Jacó mandou fazer uma túnica colorida bem bonita para dar de presente para José. E quando seus irmãos viram isso, ficaram com mais raiva dele. Além disso, José tinha o dom de ter sonhos espirituais. Deus dava sonhos para José que tinham significados especiais, sabe? Pois tinham a ver com algo que iria acontecer no futuro. Então, um dia, José teve um sonho e foi todo empolgado contar para seus irmãos. E no sonho, ele contou que ele estava amarrando feixes de trigo no campo e que os feixes dos irmãos se inclinavam diante do feixe dele. Os irmãos de José, com muita raiva, disseram: "Você acha que vai ser nosso rei, nosso governador?" E isso deixou eles mais nervosos ainda, por causa deste sonho. Mas logo José teve outro sonho, e ele contou novamente para seus irmãos: "Ouçam, tive outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim." Quando o pai e os irmãos ouviram, o pai repreendeu e lhe disse: "Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você?" No entanto, o pai de José ficou refletindo sobre o que José havia dito, mas seus irmãos tiveram ainda mais ciúmes dele. O mês virou e o Payday Nexus contou com ofertas imperdíveis. A liquidação do dia do pagamento tem até 70% de desconto, mais de R$25 off, usando o cupom Payday. É o melhor dos potes do seu dia a dia. Faz leve e aproveite. Nexus! Experimente nossa nova tecnologia de busca
encontre imóvel de forma mais intuitiva. Sem esquecer o que havia dito, mas seus irmãos tiveram ainda mais ciúmes dele. Certo dia, os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho de seu pai Israel longe de casa. E Israel disse a José: Filho, como você sabe, seus irmãos estão cuidando do nosso rebanho. Quero que você vá até lá, ver se está tudo bem com seus irmãos e com o nosso rebanho, e traga-me notícias. Sim, senhor, respondeu ele. E assim José foi em busca dos seus irmãos. E quando o viram de longe, antes que chegasse, um deles falou: Xiii, lá vem o sonhador. Vamos acabar com ele. Esta é a nossa oportunidade. Depois, a gente conta para o nosso pai que um animal selvagem o comeu. Ele nem vai desconfiar. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo da mão dos seus irmãos e disse: Não vamos tirar a vida dele. Vamos fazer o seguinte: vamos jogá-lo num buraco bem fundo aqui neste deserto. Desse jeito, a gente não suja nossas mãos, mas ele acabará morrendo. Mas Rúben disse isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. E quando José chegou perto de seus irmãos, eles arrancaram a túnica que ele tinha ganhado de presente do seu pai e jogaram num buraco bem fundo e sem água, como tinham combinado. Quanta maldade! E agora, o que será de José? Logo em seguida, ainda perto dali, os irmãos de José viram uma caravana de ismaelitas e resolveram que, em vez de deixar o irmão morrer naquele buraco, iam vendê-lo para aqueles homens maus. Então, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam para os ismaelitas, que o levaram para o Egito como escravo. Em seguida, eles mataram um bode e mancharam a túnica de José com sangue. E quando voltaram para casa, mentiram para seu pai, dizendo que ele tinha morrido atacado por um animal. Eles mostraram a túnica de José manchada de sangue. Então, Jacó sofreu muito com a notícia e chorou muitos dias por seu filho. Enquanto isso, ao chegar no Egito, como José era forte e novo, ele era um escravo muito caro. E os mercadores ismaelitas conseguiram vender José para uma pessoa muito importante no Egito, um homem chamado Potifar. Ele era muito rico e importante, pois trabalhava no palácio para Faraó. Lá no palácio, como escravo, Potifar gostou tanto de José que colocou o rapaz para ser um empregado particular. E tudo quanto José fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, quando não tinha mais ninguém na casa de Potifar, só a mulher dele e José, a esposa de Potifar, mesmo sendo casada, começou a se interessar e gostar de José. Imaginem só. Mas José não quis nada com ela, porque ele sabia que era errado. Pois ele obedecia a Deus e respeitava muito seu marido. Mas a mulher insistiu muito e, como ele não aceitou, a esposa de Potifar ficou com muita raiva de José. Quando seu marido chegou no palácio, ela contou muitas mentiras sobre José, dizendo que ele havia agarrado à força. E por causa disso, sabe o que aconteceu? Potifar mandou prender José injustamente no palácio. Mas, mesmo na cadeia, José também se destacava no que fazia, pois Deus estava sempre com ele em todas as situações. Um dia, o padeiro e o copeiro de Faraó foram presos junto com ele. E os dois tiveram sonhos, e eles contaram um sonho para José, e ele os ajudou interpretando os sonhos que tiveram. Lembra que José tinha o dom de sonhar e também de entender os sonhos? José fez isso, e todos ficaram impressionados com ele. Depois de interpretar os sonhos, José disse para o copeiro que quando ele fosse solto, falasse bem dele para Faraó. Bem,
Quando o copeiro foi solto, ele voltou a servir a Faraó e esqueceu-se de José. E José ainda continuava preso. Mas a sua vida estava prestes a mudar. O que será que vai acontecer? Vamos ver no próximo vídeo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha de hoje? Apesar de toda a injustiça que sofreu, José continuou fazendo o que era correto diante de Deus. Não se vingou ou desistiu de seguir a Deus. E sabe, quando Jesus estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados, ele também foi zombado e odiado, mas ele não se vingou e permaneceu até o fim. E nós devemos seguir o seu exemplo. Se escolhermos não pecar e seguir fazendo a vontade de Deus, mesmo quando alguém tenta nos machucar ou somos injustiçados, o Senhor cuida de nós. E aí, continuamos a historinha ou não? Ele vendeu como escravo para uma caravana que passava no deserto e ia para o Egito. Depois, lá no Egito, a mulher de Potifar acusou José de tentar agarrá-la, quando na verdade foi ela quem tentou, e ele foi preso por causa disso. Bem, depois de 2 anos na prisão, uma situação mudou a vida de José de novo. Em um determinado momento, o próprio Faraó começou a ter uns sonhos muito esquisitos. E ele não conseguia entender nada. Ele queria saber o que aquele sonho significava. Ele chamou várias pessoas para interpretá-los, mas ninguém conseguia. O copeiro, que trabalhava na casa de Faraó, lembrou-se de José e disse ao rei que na cadeia tinha uma pessoa que sabia interpretar sonhos. Lembra que quando o copeiro estava preso, José tinha interpretado o seu sonho também? Bem, o Faraó mandou então que chamassem José. José saiu da prisão, se arrumou e foi encontrar o Faraó. Quando José chegou, o Faraó explicou que teve 2 sonhos muito curiosos. Primeiro, ele sonhou com 7 vacas gordas. Elas pastavam e eram muito bonitas. Mas aí chegaram 7 vacas magras e famintas. As 7 vacas magras devoraram as vacas gordas. Já no outro sonho, Faraó sonhou que havia 7 espigas de milho bonitas e formosas, mas de repente 7 espigas magras e feias nasceram por cima das espigas bonitas. José então explicou o sonho a Faraó. Ele disse que os 2 sonhos significavam a mesma coisa, porque Deus iria fazer aquilo rapidamente. As 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas representavam 7 anos de fartura. As plantações seriam abundantes e o Egito teria comida de sobra. Já as 7 vacas magras e as 7 espigas de milho feias representavam 7 anos de fome que viriam depois e devorariam tudo que havia restado dos anos fartos. Depois de explicar o sonho, José ainda deu conselhos a Faraó, dizendo: o rei deve colocar administradores sobre toda a terra do Egito e começar a guardar 1/5 de todo o alimento que for colhido. Assim, nos tempos de fome, teremos o que comer. Ao ver que José era muito sábio, o faraó confiou em José e decidiu que ele comandaria essa função. Ele queria supervisionar tudo. José já tinha 30 anos quando passou a ser o homem mais importante do Egito abaixo de Faraó. Agora ele era o governador e José logo começou a trabalhar nesse cargo de confiança. Assim, o Egito passou 7 anos de fartura e as autoridades se prepararam, guardando 1/5 de todo o alimento do país. Passados os 7 anos de fartura, chegaram os tempos da seca. Não existia mais animais vivos, nem água, nem alimentos na terra, mas José tinha agido conforme a sabedoria de Deus. Mas como havia bastante comida guardada, o governo do Egito começou a vender essa comida para o povo e para as pessoas das cidades próximas.
E aí, em um determinado dia, sabe com quem José se encontrou? Com seus irmãos, aqueles que o tinham vendido como escravo. Pois é, a fome também havia chegado à terra de Canaã, onde moravam os irmãos e o pai de José. José estava tão diferente que os irmãos nem o reconheceram. Eles nunca iam imaginar que José tinha virado o governador do Egito. Nessa hora, José lembrou-se do sonho que tinha tido aos 17 anos, lembram? Quando ele via os irmãos se curvando para ele. Deus estava cumprindo a sua promessa vários anos depois. Mas José fingiu que não os conhecia, pois queria saber se eles iam se arrepender do que tinham feito com ele. Então José conversou com seus irmãos, mas não viu nem seu irmão mais novo Benjamim e nem seu pai Jacó. Então ele bolou um plano para que seus irmãos o chamassem. Ele fingiu que estava desconfiado deles e disse: "Vocês parecem espiões. Para eu saber que realmente não são espiões, me tragam o irmão mais novo de vocês. Só se vocês trouxerem o irmão mais novo, eu venderei comida para vocês. Mas se ele não vier, vou achar que vocês são espiões." Então, os irmãos de José voltaram para Canaã e explicaram para seu pai Jacó que o governador do Egito não queria vender comida para eles, se não levassem o irmão mais novo. Jacó ficou muito triste, mas concordou. Então, os 10 irmãos de José, mais o Benjamim, 11 no total, voltaram para o Egito para comprar comida do governador do Egito, José. Quando chegaram no Egito e se apresentaram a José, José ficou muito feliz e hospedou seus irmãos, mas ainda não falou quem ele era. José fez outro plano para ficar mais tempo com eles. Pediu para que dormissem lá. Seus irmãos ficaram um pouco com medo, mas aceitaram. Em seguida, José pediu para um dos seus guardas que guardassem uma taça de ouro no saco de comida do mais novo, o Benjamim, sem que ninguém percebesse. Logo depois, José dispensou os irmãos para voltarem com os mantimentos para casa. Mas, no caminho, José avisou aos seus irmãos que seu cálice havia sumido e que ele achava que tinha sido eles. Claro que seus irmãos se defenderam. E José disse: "Se eu achar a taça no saco de comida de algum de vocês, o dono do saco virará meu servo." E os irmãos concordaram. Os guardas vasculharam os sacos de todos e acharam o cálice no saco de Benjamim. Judá sabia que seu pai Jacó amava muito Benjamim e disse: "Este moço é o favorito do nosso pai. Não podemos deixar ele aqui e voltar para Canaã. Se quiser, eu fico como seu servo e não o meu irmão mais novo." Os irmãos ficaram muito assustados e José não conseguiu se segurar mais. Ele começou a chorar e avisou quem ele era. Na verdade, o irmão que havia sido vendido ao Egito há 22 anos. Todos começaram a se abraçar e a chorar. José perdoou seus irmãos, mesmo eles tendo planejado a sua morte, e mandou então que buscassem toda a sua família em Canaã, principalmente o seu pai, de quem ele tinha tanta saudade. O encontro deles foi emocionante e José ofereceu a toda a sua família uma vida confortável e eles foram morar no Egito. O perdão dele restaurou toda a sua casa e o sonho de José se cumpriu. Deus é maravilhoso. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? As pessoas erram e nós também. Afinal, todos nós somos imperfeitos. Mas Deus, que é perfeito, manda que a gente perdoe as pessoas, porque Ele já nos perdoou um dia e continua nos perdoando. Se Ele é perfeito e nos perdoa, por que nós achamos que não podemos perdoar quem nos deixou triste? O perdão é uma decisão que tomamos em obediência a Deus, e Ele sabe o que faz. A falta de perdão apenas destrói. Hoje, Deus convida você a perdoar as pessoas e também a pedir perdão. Esta é uma atitude de amor. Então vamos orar? Jesus, obrigado porque você perdoa todos os meus erros.
Quando alguém errar comigo, eu também quero perdoar essa pessoa. E quando eu errar com alguém, eu quero ser corajoso e humilde para pedir perdão. Eu quero aprender a amar os outros como você me ama. Em nome de Jesus, amém. Gostou da nossa história de hoje? Então capricha no like e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos historinhos vídeos. Vamos lá, pessoal. Ó, levanta a mão mesmo, quem tem irmão aqui, irmã, quem tem? Deixa eu ver aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Pode passar a mão agora aqui. Bota aqui, bota a mão, bota a mão, bota a mão. Heitor, você tem irmão ou irmã? Irmão, é mais novo ou mais velho que você? Mais velho. Ele já fez raiva já? Alguma vez? Não? E você já fez pra ele? Não, também não? Que família perfeita. Opa! Aí você ficou bravo com ele. Mas você perdoou ele depois? Então tá certo. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente, ó. Aqui, ó. Comigo aqui, gente. Vamos lá, nós temos 3 minutinhos. Ó, vamos lá? Hoje nós colocamos, lembra? Hoje nós colocamos a historinha completa, né? Das outras vezes a gente só coloca só metade, para deixar vocês curiosos, não é isso? Mas hoje não, colocamos completo. Mas o que é mais importante? Vamos lá. Qual é a parte mais importante? Que nós devemos o quê? Perdoar? Ó, foi certo. Aqui, ó, vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos lá. Foi certo o que os irmãos do José fez? Foi certo ou não? Não? Então vamos lá. E quando o coleguinha na sala faz uma coisa que não deve fazer, tá certo ou tá errado? E aí o que nós vamos fazer com ele? Mandar prender, jogar dentro do poço lá, para ele morrer lá dentro lá? Vamos fazer isso? Vamos? Não! Então nós vamos vender ele para ele ser escravo. Não! O que nós vamos fazer então? Perdoar? Sim! Quantas vezes nós devemos perdoar por dia? 5 vezes? Leandro, 5 vezes? 40 vezes? Vamos lá, ó. Vou perguntar aqui, ó, para a professora de matemática ali, ó. Professora de matemática, quanto é 70 vezes 7? Sete vezes 7 é 49. Você coloca um 0, 400 e... Ó, vamos lá para nós orarmos e voltarmos para a sala. Comigo aqui, gente, ó, vamos lá, ó. Gente, então a lição de hoje é: nós devemos... Todo mundo de pé. Ó, vamos agradecer a Deus, vamos? Eu quero escolher uma pessoa, só uma pessoa aqui que vai vir fazer a oração aqui. Quem que vai fazer?
Deus, muito obrigado muito obrigado por perdoar por perdoar os nossos pecados os nossos pecados lá na cruz. lá na cruz. Que o Senhor Que o Senhor possa perdoar possa perdoar as nossas ofensas as nossas ofensas e nos ajudar e nos ajudar a perdoar a perdoar as outras pessoas. as outras pessoas. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Agora todo mundo lá. Vamos lá. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos dar um abraço, vamos dar um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vocês sabem que não é assim, gente. Vamos lá. Ó, vai lá. Todo mundo estica a mão. Vamos lá, esticou? Agora você vai dar um abraço bem forte. 1, 2, 3. Força. Segura. Deus abençoe. Deixa eu ver quem está ali atrás. É o... Segundo B. Segundo B. Segundo B. Segundo A. Segundo A. Primeiro ano A. Tchau.
Pra mim? Não, calma. Não. Vamos lá. Ó, agora também quem vai estar no trabalho da capela, certo? E vai receber uma salva de palmas nossa é a professora Letícia. Vamos lá. Quem vai reforçar também o trabalho da capela é o nosso professor Rodolfo. Então vamos dar um bem-vindos. Vamos lá. Professora Letícia. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Professora Letícia. Professor Rodolfo. Então tá bom, a professora Letícia vai falar. Agora não é aula de educação física. Então, quer dizer, vocês vão ter que educar o corpo de vocês para ficar quietinho na cadeira. Com postura. Todo mundo assim, ó. Bem facinho. Gritando. Concentrar a cabeça. Ouvir com os ouvidos. Fechar a boca. E tem gente falando ainda. Mas agora a gente vai falar com o Senhor, certo? Vocês repetem comigo? Certo? Senhor nosso Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nos ensine hoje mais da sua palavra e transforme o nosso coração. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, tá bom? Então é o seguinte, hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito importante, tá bom? Vocês acham que é muito bom uma pessoa ser inteligente? Muito bem, né? Mas se a pessoa for inteligente e ela for uma má pessoa, será que ela vai usar a inteligência para o bem ou vai usar para o mal? Então aí não é legal, né? E se uma pessoa for inteligente e ela for uma boa pessoa, ela vai usar para o bem ou para o mal? Muito bem, tá bom? Então, hoje eu vou apresentar para vocês o homem mais inteligente do mundo atualmente. E ele atribui ele ser inteligente assim, sabe a quem? A Deus e as Escrituras. Assim como vocês aprendem aqui a palavra de Deus, vocês não aprendem a palavra de Deus aqui também? Ele também. Só que ele prestava muita atenção na palavra de Deus e ele estudava a palavra de Deus, ele levava muito a sério, tá certo? E aí o que aconteceu? Deus foi tornando ele cada vez mais inteligente, tá bom? Então eu vou apresentar ele para vocês conhecerem essa pessoa. Com 8 anos, ele foi convidado para ir para a NASA, para fazer parte da NASA. Vocês sabem o que é a NASA? Sim. Agência Espacial Americana, ok? Então com 8 anos, ok? Só para vocês terem uma ideia de como ele foi abençoado, ok? Muito inteligente, tá bom? Então agora nós vamos passar essa pessoa para vocês verem, tá? Vamos lá, só um minutinho. Olá, tudo bem com você? Eu estava dando uma olhada no Instagram hoje e vi aqui uma informação bem legal, bem interessante. Eu quero compartilhar com você e depois fazer alguns comentários. O título é assim, ó: detentor do maior QI do mundo
diz que a Bíblia é a chave da inteligência. Olha que interessante. O nome dele é Yong-Hoon Kim. Não sei se a pronúncia exatamente é essa. Ele é sul-coreano e é considerado o homem com o maior QI, coeficiente de inteligência do mundo. E diz assim o texto: com impressionantes 276 pontos em testes de coeficiente intelectual, Kim supera nomes como Albert Einstein e Stephen Hawking. E veja só, né, 2 gênios da humanidade. Mas ao contrário do que muitos esperam de um gênio moderno, sua maior fonte de sabedoria não está nos livros de ciência ou em fórmulas matemáticas. Está nas escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada. Em entrevistas recentes, Kim declarou que foi a leitura profunda da Bíblia que expandiu sua compreensão sobre lógica, linguagem, propósito e até mesmo física. Para ele, a Bíblia contém os fundamentos últimos da razão e da existência. Então, aqui é um comentarista que está dizendo, um pouquinho só. Agora, deixa eu ver se é esse aqui. Só um minutinho, pessoal. Acidentes acontecem. Imprevistos. Vocês conseguem ver a imagem dele ali, não? Sim. Tem certeza? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Espera um pouquinho só. Está na imagem dele. E aqui já é outra coisa na cabeça. Deixa eu ver aqui. Bom, deu para ver ele? Ele é sul-coreano. Ele é o homem mais inteligente do mundo. E ele falou que o que ele aprendeu nas escrituras fez com que ele se tornasse um homem muito inteligente. Porque ele não só é inteligente, mas a escritura torna ele uma boa pessoa. Ela tem valores bons, então ele está se destacando cada vez mais, tá bom? Então, é importante vocês que estão aqui no Instituto Batista, vocês procurem aprender as coisas que vocês aprendem com as professoras, mas aprendam também de Deus, porque isso vai complementar uma coisa a outra e vocês vão ficar cada vez mais inteligentes, tá bem? Agora, nós vamos ouvir uma história de um menino que com 8 anos ele virou rei. Vocês acreditam que alguém com 8 anos pode virar rei? Quem sabe o nome desse menino? Eu sei, Joás. Não, não é Davi. Quem é? Joás passou perto. Quem falou Josias? Muito bem, Josias, tá? E eu quero que
vejam o que ele fez quando ele... Você conhece um rei de 8 anos de idade? Então vem comigo. Vamos abrir o grande livro. Este é Josias. Ele tem 8 anos de idade e recebeu uma tarefa desafiadora: ser rei de Israel. Sim, isso mesmo. Um menino foi coroado rei. Deixa eu te contar como tudo começou. Josias era filho de Amon, rei de Israel. Ele sabia que seria o próximo rei depois de seu pai, porque quando um rei morre, seu filho se torna rei em seu lugar. Então, ele imaginava que seu pai morreria bem velhinho e ele já seria adulto quando tivesse que reinar. Mas não foi isso que aconteceu. Amon era um rei desobediente a Deus. Ele abandonou ao Senhor e adorou a ídolos, fazendo o que o Senhor reprova. Ele acabou sendo traído por seus oficiais que o mataram, quando Josias ainda era uma criança. Assim, o menino foi coroado rei de Israel. E diferente de seu pai, ele era obediente a Deus e se inspirava no rei Davi para reinar conforme a vontade do Senhor. 18 anos depois de sua coroação, o rei Josias enviou seu secretário Safã ao templo do Senhor para falar com o sacerdote Hilquias, para recolher toda a prata que foi trazida ao templo para pagar o salário dos trabalhadores da reforma do templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. E assim, Safã foi até o templo. Quando chegou lá, o sacerdote Hilquias fez o que ele pediu e depois disse a ele que encontrou o livro da lei no templo e o entregou a Safã, e ele leu o livro. Logo em seguida, Safã voltou para o palácio e contou para o rei sobre o livro que o sacerdote encontrou e leu tudo para o rei Josias. Assim que Josias ouviu todas as palavras do livro da lei, ficou angustiado, porque percebeu que os reis que vieram antes dele fizeram coisas que são repugnantes para o Senhor, e certamente ele estava irado com todo o povo de Israel. Então Josias chamou o sacerdote Hilquias e seus auxiliares e pediu que eles consultassem ao Senhor sobre o livro que encontraram. Hilquias e seus auxiliares foram então falar com uma profetisa chamada Hulda. E ela disse a eles que Deus estava irado pela desobediência do povo, que adorou a ídolos e acendeu incenso a eles. Ela disse que Deus também mandou dizer a Josias o seguinte: você abriu seu coração diante de mim e eu ouvi o seu choro de arrependimento. Por isso, vou poupar sua vida, mas minha ira será derramada neste lugar, porque fizeram coisas repugnantes. Ao ouvir essas palavras, o rei Josias reuniu todo o povo de Judá e de Jerusalém no templo e leu para eles todas as palavras do livro da lei que o sacerdote havia encontrado. Depois disso, o rei fez uma aliança com o povo e todos se comprometeram em obedecer de todo o seu coração, de toda a sua alma, aos mandamentos do Senhor e a todos os seus preceitos e decretos. Depois disso, o rei Josias pediu ao sacerdote Hilquias e seus auxiliares para retirar do templo todos os utensílios feitos para Baal e Aserá. Ele também expulsou da cidade
todos aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e às estrelas. Ele também mandou retirar e destruir o poste sagrado feito para ídolos pagãos e também todos os altares idólatras que haviam na cidade e o altar de Moloque, onde faziam sacrifícios de crianças, algo abominável diante de Deus. Ele também expulsou da cidade todos aqueles que consultavam espíritos, porque isso também é repugnante diante de Deus. Assim, Josias reduziu a pó, fora da cidade, tudo o que desagradava ao Senhor, e depois voltou para Jerusalém e convocou todo o povo para celebrar a Páscoa do Senhor. Ele fez tudo isso para cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés, que havia sido esquecida pelo povo. A Bíblia conta que nem antes, nem depois de Josias, nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. E como é importante conhecer a palavra de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Deus deixou tudo registrado para um propósito: conhecer a Ele e fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que tal colorir o grande livro? O link do nosso book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em 2 Reis 21 a 23. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nem. E aí, gostaram? Ela vai fazer considerações sobre a história. A reflexão. Vocês conseguem relacionar na cabeça de vocês a semelhança dessas duas pessoas que o Rodolfo falou, o professor falou? O Kim, o homem mais inteligente do mundo atualmente, e esse rei, o que eles têm em comum? A inteligência. Mas a inteligência baseada em quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. Pode falar. Ele acredita em Deus e ele diz que essa inteligência dele vem da palavra de Deus. Agora, a inteligência... silêncio. Senão... essa sabedoria que vem da Bíblia, ela é algo que nos faz ser práticos. É uma sabedoria que ajuda a gente a tomar boas decisões durante o nosso dia. Por quê? Porque a Bíblia não é só para ser lida. A Bíblia ela é para ser vivida. E é essa sabedoria que esses dois homens estão falando pra gente. O que o rei Josias fez? Ele começou a tirar do povo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Esse é o primeiro sinal de sabedoria. Quem aqui quer ser sábio? Pouca gente quer ser sábio. Meu Deus. Quando a gente quer ser sábio, a gente precisa analisar o nosso coração e ver o que tem dentro do nosso coração que tem desagradado a Deus, para que Ele tire essas coisas do nosso coração e assim a gente tenha mais sabedoria para viver. Então, por exemplo, quando você conversa enquanto alguém está falando, enquanto o pastor está falando, enquanto a professora está falando, você está revelando um coração tolo, que não tem sabedoria, que não sabe ouvir. Quando você não escuta, quando a professora fala, dá uma ordem para você, você tem revelado um coração tolo. Quando você desobedece seus pais, você tem revelado um coração tolo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a ser obedientes ao Senhor e às autoridades que Ele colocou na nossa vida. Então, quando a gente escuta com atenção, quando a gente considera o que o outro fala, quando a gente respeita o nosso colega, quando a gente respeita o próximo, quando a gente serve o próximo, quando alguém cai do nosso lado e a gente estende a nossa mão para ajudar,
Quando a professora passa uma lição e a gente faz, entrega na data que ela pediu. Quando a gente considera a opinião do outro importante. Todas essas coisas revelam a sabedoria que tem dentro do nosso coração. E quando a gente faz o contrário, a gente mostra que a gente não tem obtido essa sabedoria. Lá no livro de Tiago, a Bíblia vai falar que Deus não nega sabedoria a ninguém. Então, se hoje a gente pedir sabedoria, Deus vai dar pra gente. Sabia disso? Se você pedir sabedoria com fé no Senhor, você vai receber sabedoria, porque Ele não nega a nenhum dos seus filhos. Quem aqui quer pedir sabedoria para Deus hoje? Eu quero. Todos os dias eu quero um pouquinho mais de sabedoria, para eu lidar com vocês, para eu dar uma aula mais legal, para vocês lembrarem de tudo que eu estou falando, para vocês lembrarem de tudo que as professoras falam e principalmente, pode abaixar a mão, e principalmente para vocês lembrarem de tudo que Jesus fala, porque tudo que Ele fala é bom, perfeito, agradável e traz alegria para o nosso coração, né? Alegria até demais, porque tem gente rindo fora do contexto. Tem hora de ouvir, tem hora de falar, tem hora de brincar. A gente sabe disso, né? Na aula de educação física é a hora da gente movimentar o nosso corpo. Mas tem hora que a gente tem que conter o nosso corpo. Isso é sabedoria também. É sabedoria para nos mover, sabedoria para a gente ouvir. Quando eu tinha a idade de vocês, eu já contei isso nas aulas de educação física. Quando eu tinha a idade de vocês, eu estava aí, ó, onde vocês estão sentados. Eu estudava aqui e eu ouvia a palavra do Senhor toda semana. E isso fez um efeito tão grande na minha vida que hoje eu estou aqui, falando da palavra dele para vocês. Porque nessa época, quando eu tinha 7, 8, 10, 12, conforme eu fui crescendo, eu fui ouvindo a palavra de Deus e Ele foi transformando meu coração de forma que eu tenho a maior alegria de falar de Jesus hoje. E é esse meu desejo para vocês. O que me dá sabedoria todos os dias é falar de Jesus e ouvir a palavra dele. E isso que me dá ânimo para vir falar isso para vocês. Entende? Eu sei que vocês têm capacidade de entender, de guardar e de viver essa palavra porque eu vivi tudo isso. Certo? Eu quero chamar o pastor Edson para orar com a gente agora e a gente vai encerrar já o nosso momento da cabeça. Vamos lá? Antes de orar, ainda dá tempo da gente cantar. Vamos lá. Ó, eu coloquei essa daqui porque eu sei que essa é a preferida de vocês. Vamos lá. 1, 2, 3.
Vamos lá, pessoal. Eu nem queria usar aqui, mas vamos lá. Ó, diga comigo, Senhor Deus, muito grato, Senhor, pela paz, pela saúde, porque o Senhor me sustenta. Graças pelo aprendizado de hoje e que nós possamos agradar o Senhor. Me ajuda, Senhor. Porque sem o Senhor, nada, absolutamente nada, nada podemos fazer. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Ter uma vida conforme a tua vontade. Peço ao Senhor, em nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, vivo. Vamos lá, vamos para o abraço, para o abraço, para o abraço. Ó, aí você tem que caprichar. Capricha, hein? 1, 2, 3. Força, segura. Deus continue nos abençoando. Ali está o quê? Quinto. Juntos.
Quinto A e quinto B. Quarto A. Quarto B. Oi? Terceiro A? Terceiro A! Terceiro B.